segurança. O nosso convidado de hoje é muito especial. Ou melhor, ele é pessoal. Eu adoro ele. Gente, ele é escritor, já publicou 11 livros. Ele é cantor, já gravou 14 CDs. Vendeu 1.800.000 cópias. É formado em filosofia, teologia e fez mestrado em antropologia. Mas, gente, o que ele gosta mesmo é de ser chamado de filho de Dona Ana. Com a gente, o padre, pensa num caba do bem, Fábio de Mello. Muito obrigado, querido. Que honra. Uma honra estar aqui com vocês. Eu vou dizer uma coisa a você muito pessoal. Falei pra você assim, não vamos combinar nada. Primeiro, desde o momento que ele chegou, eu fico arrepiado, ó. Isso é incrível. Desde o momento que ele chegou, o clima aqui dentro desse estúdio ficou impecável. Que beleza, velho. Eu posso dizer uma coisa a você? Você é especial. Muito obrigado. De verdade, cara. Muito obrigado. Muito obrigado é você por ter vindo aqui ao nosso honra, programa, rapaz. entendeu? Não. Uma honra vir aqui, ter a oportunidade de estar com você nesse almoço. E mais que isso, a gente ter a oportunidade de estabelecer uma comunhão com tantas pessoas que estão também nos assistindo agora. Obrigado pela oportunidade. Gente, senta aí e se diverte, porque hoje o programa está muito especial. Então, já vamos começar, o papo é bom, a música é boa, mas isso aqui é um programa de culinária e a gente veio fazer o que aqui, padre? Pois é, isso que eu quero saber. Eu não sei cozinhar nada agora, nesse momento aqui, vou só observar. A gente vai fazer um Você sabe que lombo. eu também gosto de cozinha, né? Você gosta? Gosto. Mas você cozinha? Então, eu, na verdade, ultimamente tenho tido pouca oportunidade, mas eu gosto da cozinha. Eu acho a cozinha um lugar de experiência, né? Eu gosto de experimentar os sabores, de identificar uma simplicidade que por causa de um toque fica sofisticada. Eu acho isso fantástico. Você sabe que eu tenho uma ideia que é o seguinte, a cozinha é o melhor lugar para você encontrar família, né? Porque assim, você bate um bom papo, aqui as coisas acontecem, geram emoções diferentes, aromas, né? Lá em casa a gente tem uma sala de jantar que foi usada uma única vez, porque a gente não sai da cozinha, né? Que legal. Eu acho que é muito religiosa a experiência da cozinha, porque é um momento que você mata a fome do corpo e também do outro, né? A fome que você tem do outro, da amizade. Da amizade, do do amor, bom do papo. carinho, do bom papo. É. São outras fomes que a gente não mostra, né? Gente, o que a gente esqueceu de falar é que ele, sobretudo, é um homem muito inteligente. Porém, nós viemos aqui fazer um lombo e um purê de maçã. Mas você que está em casa, então presta atenção, vai anotando os ingredientes. Daqui a pouco volto eu, padre Fábio de Mello. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Estamos de volta, eu e o padre Fábio de Mello. E é o seguinte, nossa culinária é muito simples. Eu vou adiantar porque eu quero bater um papo. Então assim, ó, gente, para fazer o purê não requer prática nem tampouco habilidade. Basta você ter fogo, uma panela e uma maçã que ela já está um pouquinho amarronzada, assim, sabe por quê, Fábio? Muito tempo esperando. Muito tempo esperando. A gente cortou isso às 10 da manhã. Você pegou aquela maçã de feira que estava mais barata. Mas sabe que serve, viu? Assim, a mesma Na verdade, é só uma oxidação que não interfere em nada. Em né? nada, em nada, em nada. Então, assim, ó, põe aqui a maçã, põe mel, que eu vou falar um negócio, eu vou me livrar disso aqui rapidinho. Mas você não vai dar as medidas, não? Ou já está escrito ali? Eu acho que passa na letrinha. O cara passa a letrinha, Fábio. Pô, eu vou falar um negócio pra você, Fábio. Eu, literalmente, quando eu tenho um convidado muito bom, eu me perco, então eu até esqueço de passar, devia ter passado, entendeu? Não. Então assim, ó, gente, umas maçãzinhas, um punhadinho de mel e um punhadinho de limão. Aí, canela. Você gosta de canela? Gosto demais. Então põe canela toda, ó, pronto. Tu gosta de água? Demais. Então põe água. Aí, ó, pessoal, não requer prática nem tampouco habilidade. Tampa a panela, deixa eu dar uma mexidinha só pra fazer um tipo, entendeu? Não, Tampa a panela, deixa aqui no cantinho.
e o lombo. Essa parte é mais difícil, Fábio. Ó, Vamos ver, requer ciência. isso aqui é quase uma cirurgia. É muito fácil. O lombo limpinho, se a senhora não sabe limpar o lombo, pede pro açougue fazer isso. Ou pro marido, né? É, pro marido, é Dá uma verdade. funçãozinha de casa pra ele. Aí, ó, cerveja. Vai devagar a cerveja. Shoyu. Olha aí. Fábio. Manjericão? Não. Alfavaca. Fábio, a favaca, vou lhe contar, eu nem conheço, Não? mas isso aqui é manjericão. Sálvia, ô Fábio, sálvia, Sálvia. menino. Ainda bem que tem Ana Maria Braga Desconfiei aqui. desde o Eu percebi que era salve, mas eu não quis dizer. No que- Ó, alho. Aí, um punhadinho de sal. Como é que você tá de sal? Pode comer ou não? Posso. Pode? Não problema não. Você é novinho, né, Fábio? 24, 41, 41 aninhos. com um corpinho de 40. Ó, aí depois, gente, é o seguinte, é muito fácil. Deixa curtindo na geladeira. Aqui, ó, vamos aqui na minha geladeira top. Só tem um detalhe, como não tem espaço para colocar na geladeira, a gente vai colocar aqui. Coisa que acontece na casa de todo mundo. Você concorda? Coisa mais natural que tem, você abrir a geladeira, não tem espaço. Você sabe que é muito comum você chegar da feira com aquele monte de coisa e falar assim, onde eu vou guardar? Aí tu fala assim, nossa, sobrou um alface da semana passada que eu não usei, o que eu faço agora, né? Justamente. Então é normal, e aqui é um programa da verdade, a gente fala a verdade. Não tinha espaço na geladeira, a gente depois guarda. Agora vamos começar o nosso papo, né, Fábio? Começar. Olha, primeiro eu quero dizer uma coisa a você, você é um homem muito bonito. Totalmente, assim, é muito bonito. Eu vou ser muito honesto. Se eu tivesse esse acabamento, eu não ia fazer nem esse programa. Eu ia trabalhar na novela das 8. Aí eu pergunto assim, Fábio, você resolveu ser padre, assim, falou assim, vou ser padre. Você tinha uma vida normal, assim, normal quer dizer assim, né? Você namorava. Não, continuo normal, não continuo. Não, eu sou um ignorante mesmo. Como é que eu vou chamar o padre de anormal? É um ignorante Não, mas eu mesmo. entendi o que você quis dizer. Eu, desde pequeno, eu quis ser padre. Você queria ser Queria padre ser desde pequeno? padre, queria. Desde criancinha. Eu tive uma influência muito positiva na minha vida. Quando digo influência, um modelo positivo de padre, que acabou me influenciando de maneira muito positiva para apreciar a vida que o padre levava. Sempre me fascinou muito, Rogério, a possibilidade de fazer bem a alguém, sabe? De ter uma vida que eu pudesse me dedicar ao bem das pessoas. E aí eu fui me identificando com o tempo, até que eu fui fazer uma experiência no Seminário de Lavras. Eu tinha 16 anos, alimentava esse desejo e quando cheguei lá eu vi uma piscina que existia e eu falei, é aqui mesmo que eu quero viver. Nossa! Desde criança tinha um fascínio por água, pobre igual um rato, nunca tinha visto uma piscina na vida, senão no Clube dos Ricos. E aí, quando vi aquela piscina, me encantei com a possibilidade de ter uma piscina em casa e fiquei no seminário. Muito mais por essa motivação boba, que depois foi se transformando. Eu acho que Agora, Deus fala padre, com a gente de acordo com a linguagem que a gente entende, né? Mas tu não olhou pra piscina e falou assim, será que eu não posso ser um César Cielo, um César- Cauê Paciornik? Não pensei em nada disso. Na época, o fascínio mesmo que eu tive com o seminário foi o conjunto dele. O lugar era muito bonito, morava-se, né, com outros rapazes da mesma idade que eu, uma vida comunitária muito atraente que a gente percebia. Esse período de estágio é um final de semana que a gente vai e vive a vida dos seminaristas. E aí eu percebi que existia uma alegria muito grande entre eles, muita música, que eu sempre gostei também. Então, o seminário, do ponto de vista estético, me atraiu muito. A vida era bonita ali dentro, a vida que se vivia ali era muito bonita. E eu senti desejo, claro, já tinha aquele desejo de criança, de ser padre, mas quando eu vi aquela estrutura, eu falei, eu vou viver bem aqui, eu quero fazer essa experiência. E é claro, eu sempre digo que Deus fala com a gente a linguagem que a gente entende. Naquele momento eu era um adolescente que sabia entender aquela linguagem e fui para lá por isso. Nossa. É claro que depois eu precisei amadurecer Claro, os meus valores, claro, né? claro. Os meus motivos. E ainda hoje, como padre, né? Se eu não tenho um motivo novo todos os dias, a gente não sabe sobreviver com o que é
Agora, que foi o motivo padre, de ontem? assim, ó, você já namorou e tal. Em nenhum momento você fala assim, nossa, aquela mocinha ou aquela situação, se te faz, assim, faz uma recordação, naquele momento você está sozinho ali, quietinho, fala assim, não, sabe que beijar na boca era bom demais. Você sabe que eu sempre identifiquei que a vocação sacerdotal, ela me preenche muito mais que qualquer outra opção de vida que eu tivesse. Então eu não tenho que lamentar o que eu não tenho. É porque eu tenho tanta oportunidade hoje de fazer o que eu gosto, de dedicar-me a questões que eu considero muito nobres, que eu acabo não tendo essa lamúria natural de quem fez uma opção de vida que acaba eliminando outras, né? E mesmo porque eu acho que no meu caso, eu me encaminhei por umas opções dentro do meu sacerdócio, como a arte, que me preenche muito, a música, a literatura, que não me sobra muito tempo para essa. Você sabe o que acontece? É que a gente sempre espera... E quando eu vejo as mulheres dos meus amigos, são... As meninas que eu queria me casar no passado, quando olho para elas hoje, com a vida que elas levam, já não tem nenhuma identidade mais, né? Que pudesse me fazer lamentar. Agora, posso lhe fazer uma pergunta? Quando você olha para os teus amigos do passado, que casaram com aquelas mocinhas do passado lá, eles estão assim, tão bem acabados, tu fala assim, nossa, ainda bem que eu não casei com ela. Não, tem algumas que continuam bem acabadas, mas outras não. Outras estão acabadas, né? Alguns bem acabados, outros acabados. E ninguém fala assim, ô padre, você lembra daquele tempo da escola que nós ficávamos embaixo da árvore lá, naquele negócio, olha para um, olha para outro? Tem. Os meus amigos, eu, graças a Deus, eu sempre, apesar de ter uma vida muito corrida, eu sou um cara que alimenta muito essas memórias, porque eu acho que a minha identidade depende delas, né? Eu gosto muito de saber quem eu sou, e para eu saber quem eu sou, eu preciso ter muito claro quem eu fui. O que eu já vivi, o que eu experimentei, as pessoas que passaram pela minha história, as pessoas que deram sentido à minha vida, né? É tão interessante isso, né? Você olha para o passado, pessoas que você nunca mais encontrou e que deram muito sentido àquele momento da sua história. Isso é fantástico. E eu tenho muitas histórias boas que, quando eu me recordo, provoca isso dentro de mim mesmo, uma sensação boa de que valeu a pena ter vivido aquilo que eu vivi. Padre, deixa eu fazer uma pergunta a você. Dessas histórias que você falou, que você lembra, qual foi aquela que você fala assim, essa aqui é uma coisa que eu não quero esquecer jamais, que foi marcante para mim quando eu tinha meus 16 anos, meus 15 anos? Olha, eu tinha um grupo de amigos lá em Formiga, onde eu nasci em Minas, no interior de Minas Gerais. Chama Formiga a cidade. É. E o Caba já nasce trabalhando. Caba já nasce trabalhando, porque lá quem canta precisa ir embora. A cidade não tolera quem canta. Cigarras que deu um jeito de ir embora. Mas eu tinha um grupo de amigos em que eu vivi sobretudo os meus períodos de férias. Eu já era seminarista e você sabe que uma coisa que me marcou muito, nós passamos a noite, se eu tinha 30 dias de férias, eram 30 dias sem dormir. Porque nós funcionávamos de madrugada. Então, os meninos que tinham as namoradas levavam para casa e aí ficávamos o grupo, depois das 10, 11h30, que naquele tempo ainda as pessoas iam dormir mais... As meninas não podiam ficar tão tarde na rua. Então, quando dava 11 horas da noite, nós nos encontrávamos na beira do cemitério, na porta de um cemitério. E ali nós passávamos, às vezes, a noite toda conversando, tocando violão, cantando. Essas são as melhores saudades que eu tenho da minha adolescência e juventude. Agora, na porta do cemitério. Agora, padre, aqui para nós, na porta do cemitério... Era um lugar que nos tolerava, né? Os mortos tinham uma tolerância total com a gente. Você que pensa... Gostava da nossa música. Você que pensa. Você já chegou alguma vez a abrir uma daqueles caixões, ver se esse cama tá virado do avesso, não? Deus me livre. Deus me livre. Você sabe que eu tenho pavor de ser enterrado vivo? É mesmo? É o maior medo que eu tenho na vida. É mesmo? É. Por Acho quê? que agradeço a minha mãe, aquela pedagogia dela de contar essas histórias horrorosas de pessoas que eram sepultadas vivas, né? Eu tenho horror a isso. Às vezes acordo de madrugada, apavorado, que fui enterrado vivo. Padre, pode ter certeza que é o seguinte, isso não vai acontecer com você, até porque
se eu vier essa infelicidade de você vir a morrer, o que não vai faltar é gente te cutucando lá E enquanto... pelo menos me deixa uns 4, 5 dias até começar a ficar indisposto a... Ó, tendo visto a sua popularidade, a gente vai ficar uma semana, aquela fila de gente. Aquele velório que não termina, né? Que nada. Agora, fora o seguinte, fala aquele pessoal que vai debruçar por cima, né? Chorar, falar que quer ir junto, né? E aquelas que vão chegar a abusar um pouco, apoiar e falar assim, não dá pra abusar vivo, vou abusar morto. Você acha que não vai acontecer isso? Eu acho que não. Eu acho que sim. Acho que eles vão ter respeito com o padre. Não, mas tudo bem. Agora, aquelas fãs que passam o ano todo mandando e-mail, falando que quer casar com o padre. Você já foi pedido em casamento depois de padre? Pedido em casamento, não. Eu já tive, assim, pessoas que tinham, no início, uma admiração respeitosa e que se aproximava de mim para dizer isso, e que depois, num determinado momento, confessava que era apaixonada por mim, que tinha muito desejo de que eu desse a ela uma oportunidade. Já me aconteceu, sim. Ah, é? Agora, a pior de todas foi uma senhora. Eu morava no Paraná, eu não era padre ainda, estava quase padre. E ela foi assim com aquele olhar de santa, né, de piedosa demais, e falou assim: Deus me revelou uma coisa muito séria a seu respeito. Aí eu falei assim: pois não, o que seria? Ele me disse que você vai casar-se com a minha filha. Eu escutei aquilo, disse, mas se a história é comigo, por que não fala comigo, né? Por que vai falar? Aí na hora que ela me mostrou a filha dela, Você falou assim... tem certeza que foi Deus que falou? Nós vamos virar de um bloco para o outro e aqui é o seguinte, a gente explora. O padre Fábio de Mello vai cantar pra gente.
Estamos de volta, eu e Padre Fábio de Mello. Enquanto passavam os comerciais, Edu Guedes passou aqui e deu uma dica. Foi. Primeira, você não pode tampar a panela do purê. E a segunda, isso aqui não é mágica, você tem que ir fazendo o purê. Então tem que ir amassando, Entendeu, não? Ainda bem que ele é um cara simpático, educado, passou aqui e deu uma dica, não é verdade? É porque você está parecendo um quentão, né? Porque existe festa junina. Isso, padre. Isso, padre. Tá com cheiro de quentão aqui o negócio. Só falta tu querer comer e passar embaixo da mesa, entendeu? Não, depois dessa, não pode fazer isso comigo, mas tudo bem. Tudo bem. Agora, vamos o seguinte, é que o papo é tão bom, gente, que a gente se perde mesmo, ó. O lombo agora, a gente é o seguinte, eu vou esquentar a panela aqui. Aqui tudo ao vivo. Botar um óleo aqui, que eu tô achando que é pouco, mas tudo bem. O pessoal deu isso aqui, a produção mandou esse pouquinho de óleo. Enquanto o óleo esquenta, eu quero te fazer uma perguntinha. Esses recursos que saem gerados pelo livro, pelo CD, aonde eles vão parar? Eu acredito, eu entendo que você deve vir para o seu bolso. Afinal, são obras suas, é fruto do seu trabalho. Uhum. Eu sou padre diocesano, né? Eu não tenho nenhum compromisso com congregação. Os meus recursos eu mesmo administro. Diferente do tempo que eu era padre religioso da Congregação Sagrado Coração de Jesus, que tudo que eu recebia eu entregava para a congregação. Como hoje eu tenho liberdade de administrar os recursos do meu trabalho, eu posso ajudar onde eu quero. Então eu tiro o meu sustento disso, ajudo minha família, ajudo algumas instituições pelo Brasil afora, tenho as minhas obras de caridade e ainda temos um escritório em Belo Horizonte que administra os meus eventos, que não são a mesma coisa que isso daí. Livro, CD são direitos autorais. Aí os eventos, nós temos parcerias pelo Brasil afora com instituições como o Hospital do Câncer de Barretos, muitas situações paroquiais, locais, que nós vamos para poder levantar fundos para muitas necessidades particulares que a gente sabe que existe, que conhece e que nós vamos lá para dar uma força. Para dar uma força, a gente faz o bem. Agora, padre, deixa eu fazer uma... Você falou tudo, é fazer o bem mesmo. Fazer o bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, se você quiser nem precisa responder. Por que algumas religiões, quando os cabras precisam arrecadar, eles chamam o capeta para ajudar? Pois é, o demônio ele acabou se tornando um personagem muito atuante dentro do discurso religioso hoje, né? Não é que eu o ignore, não. Eu considero a existência dele, o poder dele de sedução nos dias de hoje. Mas eu acredito que essa invocação constante, né, do diabólico, até mesmo fica uma coisa muito teatral, né? Vou expulsar o demônio de tal fiel, não sei. Existem alguns pastores, padres até mesmo, que usam desse discurso. Eu, particularmente, prefiro falar do que é sagrado, do que é santo. Eu posso falar para você o que eu penso ou não? Pode, Acho claro. que isso não é verdade. Acho que o cabra usa desse instrumento para poder iludir as pessoas. Eu posso fazer vou fazer um comentário. Um dia eu fui num desses lugares, aí fui conversar com um amigo, e aí eles passaram um envelope para colocar R$30. Só foi o povo não levantar, apareceu o capeta lá na frente. Apareceu. O capeta sempre aparece na primeira fila. Que é para dar tempo do bicho cair em cima dele. Entendi. Se ele aparece lá atrás, imagina o bicho correndo para apertar o capeta. Então, assim, ó. Então, me desculpa, eu não acredito nisso. Porém, já que você falamos desse assunto, posso fazer um comentário com você? Pode. Existe exorcismo? Existe. Vou até desligar o fogo aqui. Você vai exorcizar o lombo? Deixa o lombo aí. Eu quero bater um papo. Produção, me perdoe. Nossa, o papo é bom. Quando o papo é bom, a gente... Ó, o purê, gente... Isso aqui é televisão. Daqui a pouco chega aqui aquela moça, aquela loirinha lá, a gente vai dar uma força, ela prepara o purê. A igreja reconhece, em alguns casos, essa possessão demoníaca, que é quando você tem uma pessoa sem nenhum espaço para Deus. Tudo nela foi tomado pelo diabo. Essa possessão, ela acaba gerando, né, um jeito de agir, um jeito de ser, um jeito de se comportar, que dependendo do padre que vai ali fazer aquela análise, ele reconhece se aquilo é uma possessão mesmo ou se não, porque às vezes a neurose também pode fazer isso, né?
Agora, eu nunca vi isso, graças a Deus, nunca precisei tocar esse tipo de situação. Tenho padres amigos que já viram isso de perto, que já me contaram. Eu prefiro lidar com os demônios menores, né, no dia a dia. Quando a gente sente que o coração está visitado por inveja, tem que exorcizar esse diabo de dentro de você. Quando você sente que você está visitado pelo pessimismo, exorciza logo esse diabo de você. O rancor, a mágoa, tudo isso é sentimento diabólico dentro de nós, Rogério. Eu tenho para mim como um princípio religioso, a minha vida gira em torno desse cuidado, sabe? Falo isso para as pessoas que trabalham comigo. Para você ter uma ideia, tem uma banda que viaja comigo há mais de 5 anos. Nós somos em 20 pessoas que viajam pelo Brasil afora. E graças a Deus nós nunca tivemos um desentendimento, uma situação desagradável. Porque, para mim, a nossa oração é esta, no dia a dia. Nós nunca vamos permitir que o diabo plante sementes dentro de nós. Porque se você permite uma coisinha pequena, aquilo pode evoluir, aquilo pode avançar e você começa a ficar diabólico no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar. Eu acho que o amor exorciza o diabo o tempo todo. O diabo não vai ficar no lugar onde as pessoas se amam e se respeitam. Com Esse é o exorcismo que nós vamos fazer absoluta todo dia. segurança. Você sabe de uma coisa, padre? Eu fiquei até impressionado com a ideia de você falar que existe esse tal de exorcismo. Mas eu tenho uma concepção que diz o seguinte: se você está de bem com Deus, ninguém chega perto de você. Mas é isso que eu estou te falando. Ninguém chega perto de você. Mas aí que entra o detalhe. A igreja, os exorcismos que a igreja já reconheceu que foram verdadeiros, Rogério, estão diretamente ligadas a pessoas que começaram a alimentar o mal de uma maneira tão cotidiana, tão intensa, que ela chegou a um determinado momento em que ela era toda maligna. E aí você pode falar que isso é uma possessão, que é quando Deus já não tem nenhuma chance na vida daquela pessoa, porque ela foi fazendo tanta opção pelo mal, que você acaba incorporando esse mal no mundo. Posso falar Podemos chamar isso de possessão. Na verdade, tendo em vista a informação que você me passa, eu concordo com você plenamente, é o seguinte: quem constrói o capeta em você é você mesmo. Mas você vai abrindo os espaços para ele habitar. Afinal, é o seguinte... Porque uma coisa é certa, você tem 2 distinções que eu aprendi na filosofia e que depois a teologia me esclareceu ainda mais. Não sei se você sabe o que significa diabo. Não. Diabo vem do grego, diabolos, aquele que quebra, aquele que separa. Então você encontra na sua equipe, de repente, uma pessoa que está sendo diabólico, que ao invés de favorecer a comunhão do grupo, ele vai lá, faz uma fofoca, inventa uma mentira. Isso é diabólico. Diferente do simbólico. Os símbolos é aquele que une as pontas. Então, na vida, nós temos 2 opções. Ou nós vamos ser diabólico, viver para quebrar, para separar e para destruir, ou nós vamos ser simbólicos, viver para unir e congregar. Para mim, essas 2 distinções são simples e são fundamentais para a gente evitar que o diabo cresça em nós e permitir que Deus, que é o tempo todo simbólico, venha crescer dentro do nosso coração. Agora, padre, já que a gente estava falando desses negócios, assim, ó, é interessantíssimo. Porém, eu penso e acredito nisto. Você não vai ligar o fogo de novo, não? Depois a gente liga, vai. Tá. Deixa eu só... Faz o seguinte, ó. Você tinha que virar ele dos 2 lados, eu escutei a produção Então, falar. vamos virar, vai. Olha só como... Um lado já fica bom. Ó, pra você não pensar que, que aqui a coisa é mentirosa, aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Mas a panela é tão boa que mesmo desligada, ela botou... Ela continua. Filho, aqui a coisa é moderna. Pensa em tecnologia. E o purê, a gente parou de amassar. E o quentão de festa junina. Mas tá aqui, ó. Mas... Ponche de aniversário de 15 anos, você lembra? Enquanto De ele 20 canta, eu anos amasso. atrás. Depois ele canta, eu amasso. Vai. Igualzinho um ponche. Mas vou falar. Sacaneou nisso aí, pô. É, Daqui a só- pouco vai virar purê. quero Isso aqui só é ver. da televisão, padre. Ô. Agora, padre, já que nós falamos dessas coisas, vamos falar de coisa boa, né? Essas coisas assim acontecem. É verdadeira a informação que você tem uma moça lá em Sergipe que fica te ameaçando? Não, já parou. Ela Parou? me ameaçou durante uns 3 anos. Ela escrevia a mesma carta toda semana e à mão,
me ameaçando de morte. E você nunca teve a curiosidade de olhar para ela, saber como é que ela era? Não, porque na verdade, nas cartas, ela dizia que ela tinha tido um encontro comigo nos bastidores de um evento e que eu não a tratei como ela queria ser tratada. Então ela sempre dizia isso. Então que ela me amava e que eu a desprezei e que ela ia dar um fim na minha vida. Ela dizia que já que eu não podia ser dela, eu não seria de ninguém. Mas aí, graças a Deus, isso passou. Na época eu fiquei um pouco preocupado porque era um comportamento muito repetitivo, né? Escrever a mesma carta toda semana durante 3 anos, né? Isso demonstra um desequilíbrio mesmo, que me preocupou padre, na época. eu vou falar com você, nunca ninguém me pediu em casamento, nunca mandaram carta dizendo que me ama. Por que tu acha que acontece isso comigo e não acontece contigo? Mas é porque você se antecipava, você pedia em casamento e dizia que ama. Aí você não, Eu nunca como eu pedi- não faço isso, aí eu acabo recebendo mais. Mas bem, então, senhoras e senhores, se caso tenha pretensão de conquistar esse moço, ele já decidiu que não tem oportunidade, não vai ter chance, então liga pra gente, né? A gente é amigo dele. Você está disponível? Não tô não. Pelo que eu Não. fiquei sabendo. É que eu vou aqui, indicar ele tá meus lá. amigos, vou indicar meus amigos. Entendi. Eu só faço test drive. Sabe que- É claro, como é que tu vai indicar alguma coisa pra alguém sem fazer teste? Vou chamar a sua esposa Você para ela concorda? provar esse teste. É tudo mentira, é tudo mentira. Cachorro que late não morde, né? Mentira, mentira. Pelo contrário, eu sou extremamente feliz por ter casado com a mulher que eu quis e ter os filhos que eu tenho. De verdade. Mas você sabe que quando eu cheguei aqui, eu só lhe conhecia pela televisão e na hora que eu olhei para você ali na porta do estúdio me recebendo com tanto carinho, com tanta proximidade, eu vi que você era um homem feliz. Mas eu sou mesmo, de verdade, de verdade. É claro, padre, que tá faltando um pouquinho, algumas coisinhas, né? Tá faltando um punhadinho de dinheiro. Se não faltar, não tem felicidade também, porque a felicidade nasce desse desejo de ter. É isso que lhe motiva a levantar todos os dias de manhã e trabalhar. Isso é ser feliz. Felicidade não é um estado acabado, pronto, não. Padre. É motivação diariamente. Mais ou menos. Não. Mais Pode ou observar, se a pessoa tem tudo o que espera, ela entra dentro de um processo de letargia. A satisfação da vida consiste em ter e não ter ao mesmo tempo. E mesmo que eu acho que a sabedoria vai nos levar para isso, para você chegar a um momento em que você será capaz de relativizar o que a vida lhe deu. Eu acho que o verdadeiro sucesso é esse. É quando você chega num determinado momento da sua vida que o que você alcançou, o que você conquistou, não é mais importante do que aquilo que você é. Eu posso falar com você está com a razão, mas porém é o seguinte, se tiver as coisas mais sossegadas, eu também continuo acordando cedo. Não. A diferença... Não, continuo. Não continua, não. A diferença é tu acordar Você cedo... pode assim, ter deixa- certeza, isso é uma ilusão. Nós criamos essa ilusão de que a felicidade é um estado acabado. Isso faz parte do mito do amor romântico, onde as realidades são prontas, bonitinhas, todas harmoniosas. Imagina, nós não suportamos isso. O ser humano nasceu para viver conflituado. E o que faz a gente ter gana na vida, o que faz a gente querer viver, é justamente o não ter. Porque é isso que te motiva. É igual a paixão. Você ama, você está apaixonado por uma mulher. Se ela te dá a tranquilidade que você já tem tudo, em pouco tempo você perde o interesse por ela. Depende, A paixão padre. sobrevive, a mulher, o homem, esse amor que precisa ser para a vida inteira, tem que preservar o mistério. Você nunca pode estar totalmente seguro de que você já alcançou. Eu acho que é por isso que eu gosto da Cicarelli. Ela não dá segurança nenhuma. Pois é. Ela nunca me deu a chance. Eu não tenho nunca a sensação que Mas posso. você não ama Cicarelli. Não. Agora, quando você ama de verdade, esse amor é alimentado desta sensação de que você ainda não tem totalmente. Porque é o que não lhe deixa lhe acomodar como um homem. Porque é muito triste um casal acomodado, Nossa, que eu acha vou que já falar. conquistou. Mulher tem que ser conquistada todos os dias, meu caro. Mas isso eu faço Homem tem que todos ser os conquistado dias. todos os dias. Todos os dias eu faço Se de você tudo não tem essa sensação de que você está conquistando e sendo conquistado, a vida vira uma mesmice. E nós vamos acabar invadindo o programa do Raul Gil. Porque tá muito bom. Espero que não seja o dia que eu estou lá também, né? Senão as pessoas não vão me tolerar a tarde toda. Ô, Esse padre, padre não sai do SBT. a gente vai virar de um bloco pro outro e a gente vai ter o privilégio, a oportunidade de ver
Padre Fábio de Mello cantar. Enquanto ele canta, eu amasso aqui a maçã. ponche. O ponche. Eu vou transformar o ponche em purê. Vamos ver. Vamos ver se esse milagre ele faz.
Padre Fábio de Mello, que assim, é incrível, gente, a sensação que a gente tem de bem-estar em estar aqui ao lado dele. Eu vou falar um negócio a você, Padre. Eu diria que você é do bem, viu, cabra? Obrigado. Você é uma pessoa especial, uma pessoa acima da média. Assim. Muito obrigado. E, gente, assim, ó, enquanto ele cantava, eu fiz o purê. Tá aqui, ó. Ô, Padre, por que você tá rindo? Hã? Essa panela deu uma viajada e voltou assim. Saiu o post e voltou por ele. Você quer experimentar, Padre? Não, eu vou deixar para depois. Ah, é? Ah, não, a gente pode experimentar, não tem problema. Não, então vamos lá, Padre. Pô, Padre, fiz o maior trabalho, né? Enquanto tu cantava, tava aqui na vida fácil ali cantando, eu aqui dando mó duro. Muito bom. Cara, tá bom mesmo? Muito bom mesmo. Agora, Padre, você mora sozinho, com os pais? Onde você mora? Não, meu pai já é falecido, minha mãe... Tá lá em Formiga? Não. A minha mãe fica um tempo comigo, ficou bastante tempo em Nossa Senhora da Glória, lá no Nordeste, perto de Aracaju. Atualmente ela está por aqui comigo, mas tem uma pessoa que cuida de mim, a Teca, com o esposo dela, que há muitos anos já participam da minha vida. Eles moram assim. Ah, você Eu, mora a Teca junto e com a o esposo. Teca e o esposo? Isso, justamente. Eles são as pessoas, o casal, né, que no meu dia a dia fica comigo, no meu dia a dia, na minha vida. Teca é gente do bem, né? Opa! Agora, Você sabe que Rogério, eu tenho uma alegria muito grande de dizer que as pessoas que me rodeiam são muito boas. Deus me preservou muito, me concedeu um presente maravilhoso, que eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente pode ter na vida, é isso, é você saber que você está rodeado de pessoas que te amam, né? Isso Agora, é precioso demais. Padre, isso também é fruto do seu comportamento, você concorda? Se você pegar, por exemplo, se você pega, tem uma postura legal, tem ideias legais, né? Tem umas ideias que considere uma pessoa do bem, você vai, né? As pessoas que vão te rodear serão do bem, né? Eu acho que é natural, né? A partir do momento que você tem uma boa intenção e você trata as pessoas que estão ao seu lado de maneira fraterna e você faz... Eu sou uma pessoa que gosta de criar vínculos. Então, se participa da minha vida, eu quero ter um vínculo com ela. Eu sou tão grato a essa banda que me acompanha, porque nós fazemos o mesmo show, às vezes, o ano inteiro, 10 shows por mês, 15 shows por mês. Imagina você subir no palco e repetir esse mesmo repertório. Isso deve ser muito desagradável. Não. Mas quando eu olho para os músicos que estão comigo, com os amigos que me acompanham, que dividem esse trabalho comigo, eu nunca sinto que eles estão fazendo a mesma coisa. Tem sempre uma alegria nova perpassando o palco. E aí, meu Deus, não Padre, tem posso nenhum... lhe contar um negócio? Nosso trabalho é viajar. A música, ela é emocionante. Esse tipo de música é muito mais emocionante, né? E depois, assim, a forma como você interpreta também é muito legal. Então, não é muito esforço. Eu estou até disposto a ser teu músico se você quiser. Pode ir, se você quiser Tá? tocar palito de fósforo, pandeiro. Mas é o que eu sei mesmo. Agora, Você toca alguma coisa? Você é músico? Não. eu toco de vez em quando... Cabaça. Não, também não. Cabeça na parede. De vez em quando eu toco meu cunhado pra fora. Que o cara é abusado, viu? É abusado, é. Coitado. Agora, padre, agora vamos voltar aqui. Pô, você como padre, as pessoas procuram você por um alívio. É muito comum. Você sabe que eu tenho uma relação... Você viu quando chegou no estúdio, eu tenho um oratório. Uhum. Sempre que eu chego aqui, eu rezo muito. Por vários fatores. Uma, para agradecer a vida que me deu, né? E também para me aliviar dos problemas que eu vou ter que encarar. Uhum. Então, assim, com certeza, você serve para muita gente como um alívio. Já houve alguma situação que a pessoa veio falar com você e você ficou sensível? Isso me acontece o tempo todo. Eu tenho uma oportunidade. Eu tenho um programa na televisão, na TV Canção Nova, toda quarta-feira, que se chama Direção Espiritual. Eu estou nesse programa há 8 anos. E esse programa funciona a partir da vida das pessoas, das partilhas que eu recebo. E a vida me encaminhou, Rogério, Deus me colocou na vida de muitas mulheres que perderam filhos. Nossa! E aí, para mim, eu não sei se existe uma dor pior do que essa, do que uma mãe ter que sepultar um filho.
E isso, para mim, acabou se tornando um lugar de muito aprendizado. Então, meu amigo, toda semana eu tenho a graça de encontrar 3, 4 mulheres, encontrar seja através de um e-mail, de uma carta ou até mesmo pessoalmente. Hoje mesmo estava lançando o meu CD e encontrando histórias, né, que eu participei de pessoas que perderam o sentido da vida naquele momento daquela tragédia e encontraram no meu programa, nos meus livros, nos meus CDs, um motivo para recomeçar. Padre, eu vou falar um negócio a você. Eu peço a Deus encarecidamente para que Ele nunca me faça passar por essa situação. Eu tenho 2 coisas que eu digo a Ele todos os dias. A primeira é, não deixa eu passar por isso, que é sepultar um filho. E a segunda é, quando eu chegar no céu, Ele está de férias. Porque o que Ele fez comigo na vida, eu falo assim, você pode sair de férias que eu vou ficar no teu lugar aqui. Pode sair que eu vou ficar. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. A religião espírita diz que a gente tem uma história pro espírito. Morre, vai ali, vai lá e tal. Para onde a gente vai quando morre? Ué, eu não morri ainda? Mas nunca te falaram? Ué, mas quem falou não morreu também. Tem certeza? Esse povo faz... Você viu? O lombo espirrou aqui, ó. Esse povo faz pergunta muito difícil para padre, você não acha, não? Isso é muito ingrato. Mas, padre, então tá para onde você vai. Eu vou falar um negócio seguinte. Não, agora tirando a brincadeira. Claro, mas relaxa aqui. Eu vou dar uma largada aqui, ó. Meu espirrou isso em mim. Eu vou falando, gente, ele tá aqui todo elegante, cheiroso. Isso acontece, padre? Isso aqui é um lombo nervoso. Sei. Você já viu isso? Não. Tô vendo agora. Certamente isso aqui é um lombo de um... Um lombo nervoso e um purê relaxado. Isso aqui é um lombo piriguete. Nervoso. Entendeu, não? Era pra colocar água, mas já desliguei. Você sabe que aqui nós temos uma voz do além, né? Acaba lá, falou, olha lá. Ele não morreu, mas a gente ouve ele pelo além. Você ainda não vai estar cheirando queimado aqui. Não. Se alguma coisa queimou. Não, posso falar, padre? Olha, Eu acho que queimou mesmo. queimou sim, tem alguma coisa queimada aí. Nossa. Eu vou acabar com o padre não vai querer minha amizade. Deu uma... Não, tá bonito. Tá lindo, padre. Isso aí Eu depois... já vi coisas piores. Você já... Eu já presenciei pecados mais sérios. Ô, padre, bem, já que a gente não sabe, já vai falando do... Não, mas essa história de morrer, né? É muito interessante porque a gente quer ter uma resposta para situações que pertencem ao contexto das esperanças. Eu espero que seja assim. Pronto. Então, quando eu morro, eu quero, a partir da vida que eu vivi, de tudo aquilo que eu busquei, eu quero encontrar um céu. Pronto. Agora, o que é céu na minha concepção? É diferente, de repente, do que é para você. Para Então, mim é tem um gente lugar... que vai gostar, vai imaginar, eu quero o céu. O céu, para mim, é um lugar onde escuta jazz. Isso, para mim, pode ser o inferno. Não é verdade? Depende de quem A música ao cante, vivo, a música ao vivo no céu é um jazz. Pode ser que para alguém que seja um inferno. Eu quero um pagode no céu. Só para dizer de maneira muito simples, né? Que é no contexto da esperança que nós precisamos colocar essa perspectiva. Eu não gosto de ficar dizendo, quando a gente morre, nós vamos para tal lugar. E a igreja nem pretende isso também. A igreja trabalha com categorias de esperança, que é o céu, como uma recompensa de uma vida bem vivida, o inferno como uma condenação fruto de escolhas erradas, que nós acabamos construindo a partir da própria história, né? Tem gente que não precisa nem esperar morrer para ir para o inferno, já fez da vida um inferno. E o purgatório é esse tempo de purificação que nos prepara para essa esperança beatífica que seria o céu. Padre, eu vou falar um negócio a você. É impecável a sua colocação. Porém, eu acredito que aquele cabra que faz o mal, tipo os Nardoni, Bruno, isso vai pro saco, né? Isso não pode... Eu não posso encontrar esses caras no mesmo lugar que eu vou parar. Por que não? Não. Já pensou? Você já leu a parábola do filho pródigo? Não, me conte aí. Não, o filho Mas já pródigo pensou? é aquele rapaz que pega, vai, gasta todos os bens, e o obediente que fica lá, vê o filho retornar depois de ter feito tudo errado, e o pai amar e preparar uma festa porque o filho voltou.
Aí o obediente não acredita que isso seja justo. Aí o pai diz, a herança é minha e eu faço dela o que eu quero. Então eu não vou ficar nem um pouco surpreso se de repente eu chegar no céu e encontrar aqueles que eu achei que deveriam estar condenados. Porque eu acho que entre a morte e a vida eterna existe um espaço de escolha que Deus pode fazer muita coisa no coração das pessoas. Mas, ô padre, tudo bem, vai. É que a justiça de Deus não é a mesma que a nossa. Sabe o que eu fico pensando, Rogério? Eu sempre fui para mim, isso sempre me comoveu. E eu acho que é por isso que eu sou cristão. Porque para mim é desconcertante acreditar que Deus me ama. Que mesmo Ele conhecendo todas as minhas fraquezas, todas as minhas misérias, Ele ainda tenha carinho por mim e me queira por perto. Então eu, como padre, eu nunca tive coragem de dizer a ninguém, você está condenado. Não. Eu tenho a possibilidade de fazer refletir o que é certo, o que é errado. Mas eu não sei o que se passa no seu coração. Agora, padre... Isso Deus investiga, eu deixo para Ele. Vou falar um negócio para você. Mas em nenhum momento você tem a sensação do, assim, por exemplo, nenhum momento, quando você lê, liga no jornal e tal, tu não fala assim, nossa, mas o que fez isso esse cabra? Tenho também. Eu tenho os mesmos desconfortos que você tem quando você vê um cara que matou uma criança de 5 anos, um pedófilo, que também para mim é um crime bárbaro. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Aí eu lembro da psicologia que eu estudei, sabe? E de um ensinamento que a minha professora me deu, que eu achei fundamental para mim, para eu seguir vivendo. Ela dizia, ninguém nessa vida é incoerente. De alguma maneira você está agindo coerente com a história que você tem. Os nossos assassinos geralmente são formados dentro de contextos opressores, de situações altamente dolorosas, né? Então, o que é que faz um homem cometer o crime que cometeu? O que está por trás de tudo isso? Tudo bem, eu tenho o direito de achar isso é certo, isso é errado, e tenho o direito de fazer o meu julgamento como homem. Mas eu jamais posso intuir o que Deus vai fazer com aquela pessoa, porque só Deus conhece o mais profundo daquela humanidade. Padre, é assim, ó, eu tenho que passar um recadinho. Você pode me aguardar? Posso. Gente, agora nós vamos falar de Olé. Na verdade, vamos fazer uma das coisas que eu mais gosto no programa. Falar de uma empresa muito tradicional e que sempre tem novidade. No momento, a novidade é tomates pelados e tomates pelados em cubo. Dá uma olhadinha no VT, olha que delícia. Como é bom o sabor e o cheirinho, a receita, o seu toque, o carinho. Despejar o tomate pelado, inteiro ou em cubos, é só escolher tomate pelado Olé. Chegou o primeiro tomate pelado genuinamente brasileiro. Tomate pelado Olé. Tenros, selecionadíssimos e perfeitos para facilitar sua vida na cozinha. Tomate pelado Olé. Agora só falta o seu toque especial. Agora você já sabe, vai preparar algo para quem você gosta, para a família, prepara com Olé. Já passei o meu recado e tu pode ficar sossegado porque a sequência da comida tá fácil, tá? Eu só vou pegar... Só me preocupo na hora que você for partir isso, eu vou sair do palco. Não, pode ficar sossegado aqui. Na primeira mexida que você deu... A gente tem uma tecnologia aqui que a gente... Provei o molho pelos olhos. Isso é verdade. E a gente dá um tempo. Enquanto eu fui fazer o recado, ele já retocou aqui os olhos. Agora vem pertinho aqui, padre, pertinho. Padre, a gente percebe que você é uma pessoa bem preparada. Até Maria Gabriela falou que você tinha um bom ombro, bom pescoço e tal. Aí tu faz academia, né? Faço. Academia, tu fez botox? Já. Eu percebi que tava cheio de botox aí. Não. Brincadeira. Eu tive uma paralisia facial, era adolescente, e eu tinha um lado do rosto que tinha uma diferença muito grande, e foi com o botox que eu consegui corrigir isso. O botox tem fins medicinais antes de estéticos, né? Você tem claro, isso também é uma função estética, mas você equilibrar como é que chama isso? A harmonia do rosto
através da toxina, né? O fator de você ser uma pessoa, assim, muito própria, muito pessoal, essa coisa da vaidade, quando você se encontra com os outros padres e tal, aqueles tudo pansudinho e tal, não dá nenhum tipo de comentário, tipo, ô Fábio, tu tem que maneirar, rapaz. Não. Não? Você sabe por quê? Isso no primeiro momento, quando eu apareci, era só sobre isso que se falava, né? Ah, o Padre Fábio é um homem vaidoso, ele frequenta academia, só que eu já fazia isso a vida inteira. Eu não fiquei assim porque apareci na televisão, não. Eu não inventei um personagem para vir para a televisão, eu vim com a minha verdade. E as pessoas que acompanham o meu trabalho sabiam disso. Eu já era conhecido dentro de um contexto católico que sabiam que eu sempre preguei sobre o valor da saúde, o valor da beleza, de você estar bem com você. Eu acho que isso é tão fundamental na vida. E eu não sei porquê, Rogério, em algum momento do discurso, alguém começou com essa história de que para ser cristão tem que estar feio, tem que estar desleixado. Que isso? Isso não existe. E o padre participa desse direito de estar bem. O cuidado com o corpo, isso faz parte do discurso religioso. Se alguém em algum momento negligenciou isso, errou. Negligenciou em não dizer e não motivar isso. Dentro do seminário eu cresci ouvindo isso. Mente sã, né? Corpo sã, mente sã. Isso é importante demais e eu não posso abrir mão disso porque, para mim, é uma questão de saúde. Com a vida que eu levo, com a correria que eu vivo, se eu não tenho um bom preparo físico, meu amigo, eu não dou conta de fazer metade do que eu faço. A gente está para virar de um bloco para o outro, eu queria te fazer uma pergunta. Quando está reunido aquele monte de padre e tal, não tem nenhum tipo de assunto masculino do tipo assim, ó, tu operou a fimose? Isso é coisa de homem. Claro. Mas você sabe que quando os padres estão reunidos, o natural é falar das paróquias, das dificuldades que se enfrenta. Geralmente o assunto que mais prevalece quando os padres estão reunidos é esse. Agora, então, tudo bem. Eu acho que os padres já operaram todas as fimoses que já tinha, né? Até porque é mais higiênico, né? Então, mas isso a gente faz quando é criança, né, não? Tu operou? Eu não precisei. Já nasci bem. pronto. Eu tive que operar. Nasci com um Mamãe elefante. fez bem feito. Não. Eu nasci com um elefante no corpo. Nós vamos virar de um bloco pro outro. E aí canta pra gente.
Olá, criançada! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, vovó! Olá, vovô! Olá, todos vocês que nos assistem! Nós estamos sentados aqui na mesa do Rogério para desejar a todos vocês um feliz Ano Novo! Ano Novo, vida nova! Um beijo a todos vocês! Muito obrigado pelo seu carinho! Estamos de volta, eu e o padre Fábio de Mello. Se você chegou agora, perdeu um programaço. Porém, se você já estava com a gente e quer saber como a gente fez para chegar neste lombo e este purê... Você tá rindo por quê? Eu não falei, não concluí. Isso aqui é muito talento. Isso é muito talento. Além... Você é primo da dona Ed Freise, não? Não. Eu sou primo daquela moça, aquela loirinha que adora casar com homem novinho. Gente, veja como nós fizemos para chegar até aqui. Tempere o lombo com alho, o sal, a sálvia, a cerveja e o molho de soja. Deixe no tempero por 1 hora. Frite com óleo até dourar todos os lados, regando com o tempero reservado até secar o molho. Acrescente a água, abaixe o fogo e tampe a panela. Quando secar a água, retire do fogo e fatie. Se desejar, decore com folhas de louro frescos. Estamos de volta e agora é o seguinte... Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello. É assim, ó. A gente tem que falar do seu DVD, do seu CD, do seu livro... Mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre escrever. O que inspira você para escrever tão bem, coisas tão incríveis na vida? Eu sei que você tem a inspiração de Deus, mas aonde se arrumou tamanho talento, com tanta precisão na escrita? Eu estou aprendendo. Eu acho que a literatura é um aprendizado diariamente. Eu acho que para ser bom escritor precisa ser bom leitor. E isso desde pequeno eu sou um bom leitor, sempre gostei muito de ler. E aí tem que se exercitar todos os dias para escrever. Todos os dias tem que produzir alguma coisa, ainda que seja um texto pequeno, ainda que ele não sirva para nada, ainda que você não vá publicá-lo, que você não tenha pretensão de usá-lo. Agora, o que me inspira é o cotidiano, é o encontro com as pessoas, é a vida das pessoas. A minha maior fonte de inspiração é o meu cotidiano. Agora, o que você escreveu na vida que foi, assim, para você, foi as melhores palavras? O livro que eu mais gosto de tudo que eu fiz é um livro chamado Orfandades, O Destino das Ausências. Mas o livro mais eficaz, é aquele que eu contribuí mais, é um livro chamado Quem Me Roubou de Mim, que já vendeu 1 milhão de cópias. É um livro que fala sobre o sequestro da subjetividade. Traduzindo isso de maneira simples, né? Os sequestros naturais que a gente vive no dia a dia, quando a gente perde o direito de se pertencer, porque a gente foi roubado pelo outro, pelo jeito de... O outro me exigiu que eu fosse quem ele queria que eu fosse e eu deixei de ser eu mesmo. Um livro que trabalha essas questões tão comuns nos dias de hoje. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que uma pessoa consegue fazer isso? Eu desculpa a ignorância, mas como é que uma pessoa consegue fazer com que eu não seja eu mesmo? Quando você começa a sofrer as pressões psicológicas que ela vai colocando para você. E a gente, no desejo de agradar e no desejo de querer aquele conforto espiritual que é a presença do outro, um conforto afetivo, a gente vai abrindo mão da gente. Isso acontece muito em relacionamentos de amizade, relacionamento de namoro, marido e mulher.
Então, de repente, você começa a viver em função do outro. Quando você percebe, a vida passou, você desperdiçou quem você era para viver um papel que o outro exigiu que você vivesse. Isso acontece muito, Isso é sabe? muita infelicidade. Né? Eu acho que o grande negócio é você saber conversar. E falar assim, ó, eu já não sou mais eu, estou sendo tu, é melhor mudar. Né? Estou vivendo em função do que você quer de mim, né? E não tanto aquilo que... Porque às vezes as pessoas confundem o amor, né? Tem gente que escraviza o outro em nome do amor. É horrível isso, né? Utiliza-se de recursos muito diabólicos, mas fantasiados de coisa boa, de coisa bonita. E não é. Isso é horrível. Quando você sente que o outro, em nome desse amor, está pedindo que você deixe de ser você para ser aquilo que ele quer que você seja. Olha, eu vou falar um negócio a você, padre. Incrível isso. Porém, é assim, eu acho que isso aí realmente é um sequestro. Agora, sequestro. padre, cantar, de onde vem essa inspiração? Você fez curso de música? Né? Não. Família cantava? Tem. A musicalidade vem da família. Eu nasci ao som de Roberto Carlos, né? Por isso o meu CD, esse que eu estou lançando agora, Estou Aqui, é uma música do Roberto Carlos. Eu queria nesse disco, Rogério, resgatar músicas cristãs que foram importantes na minha vida. Quando eu vim ao mundo, né? Quando minha mãe estava dando à luz, o médico que conduzia o parto estava cantando Jesus Cristo, do Roberto Carlos. Então eu nasci ao som com essa trilha sonora já. Nossa! Então, eu nasci musical, a minha família é toda muito musical, ouvi boa música em casa, o meu pai era violeiro e eu apreciei desde muito pequeno a música popular brasileira. Acho que vem daí. Eu vi uma matéria sua, na verdade uma entrevista sua, e você falou que a música ela é feita para mulher, alguma coisa assim, a música... Acho que quem inventou a música foi a mulher. Eu acho que quem primeiro cantou na vida foi a mulher. Eu acho que as harmonias que nós encontramos no mundo são todas femininas. Eu acho que o homem aprendeu a fazer, mas quem inventou foi a mulher. Padre, eu vou falar um negócio a você, cabra. Eu estou totalmente de acordo com sua ideia. Você não acha? Eu acho que na verdade tudo que é de bom na vida vem da mulher. As coisas bonitas, as coisas harmônicas, é aquilo que toca, porque tem uma sensibilidade, né? Ainda hoje escrevi sobre isso, né? Eu acho que a primeira voz que eu ouvi de Deus foi a minha mãe. E a primeira coisa que ele falou para mim foi uma canção de niná. Então, o primeiro contato que eu tive com a voz de Deus foi a voz da minha mãe, e a primeira coisa que ele cantou, que ele falou para mim, foi uma canção de niná. Esse homem é um poeta. Esse homem é um poeta. Mas eu concordo com você também nisso. Mas eu vou falar uma coisa a você. Você sabe que eu tenho uma concepção que a mulher é o único ser onipotente na face da Terra. Por quê? Porque ela é capaz, ela faz acontecer, ela transforma, ela muda. Ela não deixa... Ela se desdobra, né? Ela faz o impossível. E com um detalhe importante, a mulher pega o homem e transforma ele. Nenhum homem fica igual a partir do momento que ele está com uma mulher. Não tem jeito. Ou ele vai ficar manso. Normalmente fica manso, né? Ou vai sentir dor. Também tem isso, né, padre? Eu acho que a mulher, ela tem uma chave que ela consegue abrir no coração da gente portas que a gente sozinho não dá conta de abrir. Então, ela desperta em nós uma sensibilidade, ela aguça essa sensibilidade, ela aguça a coragem, porque o vínculo, eu acho que o vínculo mais definitivo que a gente viveu na vida é o vínculo com a mãe. Eu acho que Freud tinha muita razão, eu acho que ele exagera quando ele vai colocar todas as questões humanas a partir dessa relação, mas eu acho que ele tem muita razão quando ele diz que essa nossa identificação é a primeira segurança que se experimenta. E por isso que é tão doloroso cortar isso, quebrar isso, né? Então, uma vez que eu identifiquei as seguranças do mundo a partir de uma mulher, e foi a partir dela que eu também identifiquei as minhas primeiras coragens, todas as outras mulheres que passarem pela minha vida desempenharão um pouco o papel dessa mãe. Eu vou falar um negócio a você. Esse homem é um... Nossa, padre. É um poeta. Nossa, padre. Eu vou contar um negócio a você. Eu sou um homem que eu já tenho 3 mulheres que têm a chave do meu corpo.
que vive arreganhado, porque elas abriram e não fecham, entendeu? Não, daquelas que vai abrindo as portas, que é a minha mãe, é Dona Pikachu e a Mel. Eu tenho uma filha chamada Mel. Pai. Que linda. É, que eu vou falar um negócio a você. Traz o mel mesmo para sua vida. Nossa, tudo que é de melhor nessa vida eu encontrei com essas pessoas. Traz saúde. E meus filhos, é claro, que também tenho 2 meninos. Agora, padre, eu vou falar um negócio a você. Quando você não tiver nada para fazer e tal, estiver de sossegado, dá uma ligadinha pra gente bater um bom papo, viu? Vai ser um prazer, Rogério. Eu acho que eu vou, sinceramente, eu diria a você que foi um dos mais incríveis programas que eu gravei. Fator 1, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E, gente, eu preciso falar 2 coisas para vocês importantes. Ele é bonito mesmo, aqui não tem maquiagem, o Botox já faz do tempo, né? Ele é elegante, educado. É o seguinte, gente, você tá afim de fazer o bem para alguém? Tem CD, DVD, tem um livro, né? E se você entender que isso não foi o suficiente, anota aí o celular do padre. Já pensou passar o teu celular aqui? Vamos passar? Vamos passar? Celular do padre? Gente, é o seguinte, ó. Eu falo isso com muito carinho, de verdade. Eu peço a Deus que me proteja, mas eu vou lhe dizer, como Ele gosta de mim. Porque me deu a oportunidade de te conhecer. De verdade. Obrigado, de querido. verdade. Muito obrigado. Você, desde o momento que chegou aqui, foi extremamente gentil comigo. Eu te falei desde a hora da porta, fiquei sensível. E vou falar, pô, agradeço a Deus por ter te conhecido e pelas coisas que você falou pra gente, que agregou na nossa vida. Deixou a gente infinitamente melhor do que quando chegamos, entendeu? Não. Obrigado. Agora, tem a parte árdua. A gente vai ter que comer esse lombo com esse purê, que tá frio além de tudo. Será? É. Pode pegar já, não? Podemos, claro. Aqui a gente pode tudo. Agora é o seguinte, padre, se tu vê que vai perder a amizade, não come não, viu? Não, mas o aspecto Hã? tá ótimo. Padre, tem muita coisa aqui. Oxe. Deve ser um sal. Não, tá gostoso. Gente, a maior prova em contexto de que a amizade vale.